Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula para vocês. Hoje a gente vai trabalhar mais um indicador de gestão de pessoas, a gente vai explicar hoje o turnover. Turnover, ou conhecido como rotatividade de pessoal. Rotatividade de pessoal, ou turnover, é um indicador de gestão de pessoas, muito utilizado também na ferramenta de planejamento de gestão de pessoas. Professor, o que vem a ser o turnover, rotatividade? O nome já diz, a rotatividade é a entrada e saída de colaboradores da organização. Vocês, como bem sabem, aliás, se você não sabe, eu tenho certeza que vocês têm uma noção. Toda vez que ocorre um desligamento por parte da organização, envolve custos, né? Demitir hoje no Brasil é muito caro, tá? Você tem aí, tanto na relação trabalhista, na CLT, né? Tem a multa do FGTS, outros encargos inerentes à demissão, além desses custos diretos da demissão. A partir do momento que você desliga um funcionário, um colaborador da organização, esse colaborador já tem um treinamento, já tem uma experiência no trabalho, e isso aí com certeza aí é um custo. Até você contratar outra pessoa, a outra pessoa engajar, ficar no ritmo do anterior, isso vai tempo. Isso é tempo, é custo da organização. Então, a gestão de pessoas, a administração, que é uma ciência, estuda isso, e nós chamamos isso, nós administradores, de turnover, né? Ou índice de rotatividade de pessoal. Então, nós vamos estudar hoje a rotatividade de pessoal, né? Uma pequena introdução, vamos lá. Rotatividade pessoal, ou turnover. Então, primeira dica de concurso: todas as vezes que você perceber lá no comando da questão alguma resposta com a palavra turnover, olha aí, você tem que vincular a rotatividade de pessoal. Tá? Mais uma dica que eu vou passar para vocês, só um pouquinho, é importante, porque eu vou lembrando as dicas, eu tenho que passar para a galera, porque aqui no LAC o pessoal fica super competitivo. Né? O que eu quero falar para vocês? Atenção, olha só. Rotatividade, normalmente as questões de prova cobram também o índice de absenteísmo, tá certo? Então você tem que ficar, absenteísmo, rotatividade e turnover são assuntos aí bastante semelhantes, né? Vamos lá. Então a rotatividade de pessoal, o turnover, é o resultado da saída de alguns colaboradores e a entrada de outros para substituí-los no trabalho. Olha que coisa interessante. Então, turnover, a rotatividade é a saída de colaboradores e entrada de outros para substituí-los no trabalho. Tá? O que acontece, professor? Acontece que o ambiente organizacional, a empresa, a organização, é bastante complexo, há muita energia no ambiente organizacional. Né? E nesse ambiente organizacional ocorre um fenômeno da teoria de sistema chamado de negentropia. Vem comigo, vou explicar esse cara para vocês. As organizações sofrem um processo contínuo e dinâmico de genentropia, ou seja, a entropia negativa, para poderem manter a sua integridade e sobreviver. Isso significa que elas estão sempre perdendo energia e recursos e precisam alimentar-se de mais energia e recursos para garantir o seu equilíbrio. Né? O que acontece aqui? Né? Então, vamos lá. Então, nós temos uma organização. Este aqui é um assunto, é um conceito, tá certo? É um assunto, é um conceito lá da teoria geral da administração, em especial a teoria de sistemas, onde existe esse tópico específico lá na teoria de sistemas, que o que acontece? Existe uma troca de energia. Né? E as organizações, para produzir, ela está sempre perdendo energias. E quando há um desligamento de um colaborador, está perdendo energia e esforço, sim, porque aquele colaborador já tinha uma experiência, já tinha um contato. Isso aí chama-se o quê? Entropia negativa. Então, entropia negativa é a perda de energia. Sempre está ocorrendo, é impossível. Toda organização ocorre a perda de energia. Tá? E essa perda negativa de energia, é chamado de genentropia. Isso pode ser cobrado em prova, né? E claro, para você se equilibrar, vai ter que entrar nova energia, né? Que vai ser novos colaboradores
para garantir o equilíbrio. Professor, por que você está explicando isso? Primeiro, porque esse cara aqui está lá no livro do nosso Hidalberto Chiavenato, que é a nossa principal referência. O Hidalberto Chiavenato é a principal referência de concurso público, você pode ter certeza. E isso já foi cobrado na banca do CESP em 2013, no concurso do MPU. E claro que isso pode voltar a ser cobrado e é cobrado também por outras bancas. Quer ver como foi cobrado na prova? Vamos fazer um exercício agora para vocês fixarem o conteúdo. MPU, CESP 2013, analista. A adoção de uma política de gestão de pessoas para a redução do turnover excessivo na organização impede a ocorrência da genentropia, né? E aí, professor? Aí vamos com calma, eu quero aprofundar essa questão. Vem comigo aqui. Primeira coisa, aluno do LAC, né? Ele sabe que genentropia é a mesma coisa que entropia negativa, né? Negativa. Ok. Então, ele sabe que é o que? É entropia negativa. O que acontece? O que é esse tal de entropia, né? As organizações são seres que produzem energia. As organizações produzem energia, são seres complexos. As organizações, elas estão num processo sempre de perda de energia e, claro, de acúmulo de novas energias para manter o seu equilíbrio. O que acontece? O que diz a teoria em relação a isso? Diz o seguinte, que quando há um desligamento de pessoas, vamos lá, ó, a adoção de uma política de gestão de pessoas para a redução do turnover excessivo, ok, da organização. Esse aqui é o primeiro ponto. O que acontece? O que é o turnover? Turnover é a rotatividade de pessoal, né? Ou seja, saem pessoas da organização e entram outras, né? Esse processo de saída de pessoas provoca o quê? Genentropia. Bacana, ok. Então, se você tem uma política para reduzir o turnover, você vai reduzir a genentropia, com certeza. Agora, então, o primeiro ponto aqui está verdadeiro. Só que o segundo comando da questão do CESP, aí vem aqui, ó, impede a ocorrência de genentropia. Está errado. Por quê? Só está errado essa segunda parte aqui, porque as organizações sempre estão perdendo energia. As organizações sempre estão perdendo energia, tá certo? Independentemente da política do turnover. Você tem que o quê? Reduzir a perda de energia. Logo, uma questão aí que não é uma questão muito fácil, uma questão que requer conhecimento, ela está errada. Bacana? Ótimo, né? Vamos lá. Rotatividade pessoal. Esse método do professor, né, que eu gosto de explicar o assunto e já mando uma questão de concurso para vocês. Cara, isso aqui é fantástico. É um processo pedagógico aí infalível para contribuir com a fixação de conteúdo. Vem comigo aqui. A rotatividade refere-se ao fluxo de entradas e saídas de pessoas de uma organização, ou seja, as entradas para compensar as saídas de pessoas das organizações. Cada desligamento quase sempre corresponde à admissão de um substituto como reposição. Isso significa que o fluxo de saídas, desligamentos, demissões e aposentadorias deve ser compensado por um fluxo equivalente de entradas, admissões de pessoas. O desligamento ocorre quando uma pessoa deixa de ser membro de uma organização. E aí, prof? E aí eu estou explicando coisas básicas. Então, a rotatividade de pessoal, é incrível que pareça, é normal nas organizações, principalmente nas organizações privadas. Nas organizações públicas, nós temos aí várias considerações. Primeiro, o servidor público goza de estabilidade constitucional. Então, isso reduz muito os desligamentos. Agora, ocorre muitos desligamentos no setor público devido à aposentadoria. A aposentadoria e a demissão voluntária, a pessoa passa em outro concurso, não quer mais, isso pode acontecer. Então, a regra básica, ocorre desligamentos, os desligamentos ocorrem normalmente, e tem que ter o quê? A admissão para compor as equipes de trabalho e você manter aí o equilíbrio de energia das organizações. Professor, bacana, ok. E aí, professor, aí nós temos que saber que na rotatividade de pessoal, a base está aqui, desligamentos. E nós temos dois tipos de desligamento.
Primeiro, desligamento por iniciativa do colaborador. Eu não quero mais trabalhar nesta organização. E aí, professor, se você não quer mais trabalhar na organização, a administração é uma ciência, a gestão de pessoas faz parte dessa ciência. E essa ciência, como quer manter o resultado dessa... um dos objetivos da administração contribuir para que a organização alcance os seus resultados organizacionais, não é isso? Entre elas, lucratividade e assim por diante. Então, o que acontece? Essa ciência quer saber por que as pessoas estão pedindo para sair. Então, o primeiro item, o primeiro bloco está aqui, desligamento por iniciativa do colaborador. Nós vamos ver isso em detalhes, mas já anote no seu caderninho. 2 motivos. Tá? Primeiro motivo é por insatisfação. Tá? O colaborador estar insatisfeito. Segundo motivo, é isso mesmo. Né? O sujeito recebeu uma proposta de trabalho melhor do que ele tem. Então, o desligamento por iniciativa do colaborador, nós temos aí basicamente 2 motivos. E isso pode ser cobrado em prova. Qual é o primeiro motivo? A insatisfação. E o segundo motivo chama-se proposta melhor atratividade de oportunidades. E o segundo tipo, né, é o desligamento por iniciativa da organização. Então, desligamento, sempre temos 2 tipos, tá? Ou pelo colaborador ou pela organização. Professor, pela organização, agora é com vocês. Quais são os 2 grandes motivos que fazem com que a organização demita? Quais são os 2 grandes motivos? Essa é uma técnica, hein? Primeiro motivo, tá? Ele falhou no processo de recrutamento e seleção. Ele recrutou e selecionou pessoas aí não adequadas à sua função. Então, ele vai ter que substituir. Então, primeiro é falha no processo de recrutamento e seleção. Segundo motivo é por causa de redução de custos. Ele quer diminuir a sua força de trabalho. Então, são os 2 motivos de desligamento por parte da organização. Ok? Fechou? Então, vamos lá. Fixando o conteúdo, vem comigo aqui. Tipo de desligamento, 2. Iniciativa do colaborador ou iniciativa da organização. Desligamento por iniciativa do colaborador. A gente vai falar agora do colaborador, depois da organização. Quando ocorre quando um funcionário decide, por razões pessoais ou profissionais, encerrar a relação de trabalho com o empregador. A decisão de desligar-se depende de 2 percepções. Primeira, nível de satisfação do colaborador com o trabalho. A segunda é o número de alternativas atrativas que ele visualiza fora da organização, isto é, o mercado de trabalho. O colaborador pode estar insatisfeito com o trabalho em si e com o ambiente de trabalho ou com ambos. Né? Então, está aqui para a galera, é um assunto muito importante. Tá? Então, nós temos aqui, por iniciativa do trabalhador, 2 tipos. Primeiro, ele está insatisfeito, ele está infeliz. Então, ele está o quê? Um motivo pessoal para deixar, né? Ah, professor, isso acontece? Cara, muito, cara, você não sabe, cara. Eu sempre falo que não só de pão vive o homem, né? Então, a pessoa aí, ela tem que estar feliz consigo mesma, tem que fazer aquilo que ela gosta. Às vezes, o ambiente de trabalho é horrível, né? Ele quer sair desse ambiente. E a segunda é que ele encontra no mercado de trabalho alternativas mais atrativas para a sua colocação. Ou seja, em outras organizações ele está recebendo melhor, está ganhando mais, vamos colocar nesse ditado popular, né? E com isso aqui é muito importante, por exemplo, você fazer gestão sobre os seus desligamentos. Ó, já pensou? Ó, cara, nós estamos perdendo o quadro de pessoal, cara, perdendo para concorrente, lá está pagando lá R$300 a mais, né? E nós estamos perdendo aí profissionais aí que estão 4, 5 anos conosco, que já passaram por vários cursos, né? A organização está perdendo com isso, então tem que fazer o quê? Um realinhamento na recompensa dos colaboradores. Nesse sentido ainda, que é o desligamento por iniciativa do colaborador, nós temos uma situação bem específica, tá? Que ela é, por iniciativa do colaborador, mais incentivada pela organização. É quando a organização aí, ó, produz os famosos PDEs, Planos de Demissão Voluntária, né?
O que é o plano de demissão voluntária? Antes de a gente ler a parte conceitual, é muito simples. A organização dá um incentivo extra para que as pessoas peçam demissão. E no momento de crise que nosso país está passando aí, né? E essa crise ainda, infelizmente, eu acredito que vai perdurar algum tempo ainda. Nós já tivemos aí, ó, eu fiquei sabendo aí, ó, plano de demissão voluntária do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos Correios, né, de várias organizações públicas aí, né, principalmente da administração indireta, tá? Então eu estou percebendo, vendo isso aí. Então isso aqui também ele é considerado por iniciativa do colaborador, mas um pouco diferente porque há estimulação por parte da empresa, da organização. Lendo o texto. Muitas organizações têm lançado incentivos financeiros para tornar o desligamento mais atrativo, como os planos de demissão espontânea, PDE, quando pretendem reduzir o tamanho da sua força de trabalho sem se enredar nos fatores negativos associados a um corte unilateral. Esses planos envolvem o pagamento de alguns meses de salário, dependendo do tempo de casa, e a extensão do benefício de assistência médica hospitalar por alguns meses, né? Então, existem os famosos PDVs, né? A minha experiência particular do PDV não é nada boa, né? A minha experiência particular de PDV, eu vejo o seguinte, cara. Cara, papo reto, cara. Os melhores que acabam saindo da organização, né? É assim, uma visão bem minha, particular, que eu já vi, né? Pessoas de altíssimo potencial, né, que dão sangue pela organização, vem um PDV, puxa, beleza, vou estar ganhando a mais. Ele põe esse dinheiro no bolso, né? E ele consegue realocar porque ele é o cara, né? Bacana. Agora, aquele sujeito que está lá encostadinho, é levado, né? Não leva os outros, né? É levado pelo, né? O cara não quer sair, pô, porque é difícil. Ele, às vezes tem um auto-engano, né, cara? Muitas pessoas acham que colocando o dinheirinho no bolso consegue montar um negócio. Não é assim, cara. É difícil, tá? Pronto, vamos lá. 2. Desligamento por iniciativa da organização. Aqui está o cono da demissão, né? Agora da empresa, né? Primeiro, já falei para vocês, ou eles erraram no processo de seleção, de recrutamento, ou para reduzir a força de trabalho, que está ocorrendo muito, né? Ocorre quando a organização decide desligar colaboradores, seja para substituí-los por outros mais adequados às suas necessidades, seja para corrigir problemas de seleção inadequada, seja para reduzir a sua força de trabalho. As mudanças efetuadas no desenho dos cargos provocam transferências, recolocações, compartilhamento de tarefas, redução de horas de trabalho e demissões de colaboradores. Para reduzir o impacto dessas mudanças organizacionais, o remédio tem sido corte de horas extras, o congelamento de admissões, a redução da jornada de trabalho, o trabalho em casa, home office e, sobretudo, a reciclagem profissional através do treinamento contínuo e intensivo, né? Então, a organização, ela também aí, ela provoca desligamento por parte dela, tá? Então, nós temos essa situação e os dois principais blocos, né? Tá aqui, problemas na seleção inadequada, tá? Reduzir força de trabalho e tem aí outra situação pequena, que é a adequação às suas necessidades, né? Então, ela mudaram o cargo, mudou o cenário, ela tem que mudar. Mas esses são os dois principais, isso aqui, ó, problemas de seleção inadequada e na sua força de trabalho. Quando a demissão se torna indispensável, as organizações utilizam critérios discutidos e negociados com seus funcionários ou sindicatos, para evitar problemas de redução do moral e fidelidade que afetam a produtividade, minimizar possíveis ações judiciais e assistir aos ex-funcionários na procura de empregos comparáveis no mercado de trabalho através do outplacement, né? Recolocação profissional. Ok, bacana. Então está aqui para vocês o que acontece, a responsabilidade da organização. Quando ocorre um desligamento por conta da organização, ou seja, a iniciativa foi da organização, é o famoso aí sem justa causa, né? A organização tem que tomar alguns cuidados, tá? Primeiro, cara, pensa só, a organização é uma equipe, está lá trabalhando, né? Aí de um dia do nada, um colega seu é demitido.
Sem muitas justificativas. O que acontece? Cara, não adianta, nós somos seres humanos. Impacta na redução da moral. Que as pessoas têm afetividade com as outras, né? E corre com isso. Então tem que ter esse planejamento, tem que ser conversado antes, né? Outro, né? Tem um ditado popular aí de advogado trabalhista que fala: funcionário bom é o funcionário contratado, porque a partir do momento que ele é demitido não é mais funcionário bom. Falam isso por causa disso aqui, ó, questões trabalhistas, né? Apesar que eu acho que agora com a reforma trabalhista aí que está em vigor aí, cara, olha, vai mudar muita coisa, vai mudar muita coisa, né? Outro, o custo, demitir é caro, então a organização, antes de executar uma demissão, ele deverá avaliar essas situações. E, além disso, nós temos uma ferramenta na administração que chama de recolocação. A organização pode ajudar esse profissional a ser reinserido no mercado de trabalho. É a recolocação, aí é um termo técnico chamado né? Placement, desculpa meu inglês, né? Placement, né? Outplacement, né? Aí a gente vai explicar sobre isso. Inclusive, esse termo, eu tenho uma aula que eu preparei, que a gente vai gravar assim que terminar essa aula, a gente vai falar sobre isso, né? Então, um termo, isso aqui é um termo de administração, especificamente de gestão de pessoas, que sempre está sendo cobrado nas questões de prova em uma das alternativas. Então, é importante você ter esse conhecimento global dessa ferramenta, outplacement, né? Recolocação profissional. É um processo de recolocação conduzido por empresa de consultoria, contratadas pela organização, que assessoram seus ex-funcionários na busca de um emprego no mercado de trabalho. Tá? Então, existe um suporte por parte da organização, né? Isso é muito importante, porque o funcionário ele não se enxerga desprovido de atenção, né? Ele não fica desamparado. Porque, querendo ou não, a organização, lá na teoria de Maslow, né, ele dá o quê? O emprego é segurança, né? É satisfazer as suas necessidades de segurança. Você está empregado, você tem um salário, você tem uma proteção, você está sob proteção, você tem um carimbo na sua carteira de trabalho. Tá? Perdeu o emprego, você, né? Então, você entra em parafuso. E essas ações ajudam a minimizar esse tipo de coisa. Bacana. Professor, a rotatividade ela é medida? Sim, ela é medida. Cai em prova muito. Tá? Toda vez eu observo o seguinte, tá? O cara vai fazer um concurso, o cara tem que analisar o edital. Se lá no seu edital consta claramente rotatividade e absenteísmo, cara, o cara vai cobrar na prova. Essa é a minha experiência que eu tenho. Ah, professor, então, rotatividade e absenteísmo, explicitamente. Agora, quando o cara coloca gestão de pessoas, isso aqui é gestão de pessoas, né? Indicador de gestão de pessoas, né? Aí talvez não, mas se ele colocar claramente rotatividade e absenteísmo, provavelmente ele vai cobrar a fórmula. Né? É medido? É medido. Tem indicador? Tem indicador. Fácil, facílimo, né? Muito fácil, mais fácil que o absenteísmo. Então, o índice de rotatividade ele vai ser número de colaboradores desligados, ou seja, número de desligamentos, dividido por efetivo médio da organização. Né? Efetivo médio da organização. Então, essa aqui é a fórmula. E agora, prof, agora nós vamos fazer 3, 4 exercícios, inclusive com continhas, para a gente aplicar essa fórmula. Então, vamos lá. Índice de rotatividade. Número de desligamentos dividido por efetivo médio. Agora, fala você aí. Isso, parabéns, né? Índice de rotatividade, que é igual número de desligamentos dividido por efetivo médio. Vamos lá, exercício. Prefeitura Funcab 2016, cargo de técnico. A rotatividade de pessoal é um dos fatores que interfere no planejamento de recursos humanos. O cálculo do índice de rotatividade pode ser realizado mediante a seguinte fórmula. Então, está aqui para a galera. Vamos analisar o comando da questão. Ele fala do índice de rotatividade. Até aqui é um texto ilustrativo. A rotatividade de pessoal é um dos fatores que interfere no planejamento de recursos humanos. Ok. Tá vinculado à parte de planejamento. O índice de rotatividade pode ser realizado mediante a seguinte fórmula. Qual que é a fórmula do índice de rotatividade? Índice de rotatividade é igual número de desligamentos dividido por efetivo médio. Vamos achar? Vamos. Índice de rotatividade, total de funcionários desligados.
Bacana. Dividido pelo total de funcionários no final do período. Errado, porque é o quê? Médio. B, índice de rotatividade igual ao total de funcionários desligados, ok? Dividido pelo total de funcionários no início do período. Errado. Índice de rotatividade, C, número médio de funcionários no período dividido. Errado, porque é o número de funcionários desligados. D, índice de rotatividade, número de funcionários desligados no período, ok? Dividido pela média de funcionários do período. Alternativa, letra B de bola. Vamos lá. FCC 2017, cargo de técnico, né? Então, nós temos aqui essa mais uma alternativa. Vamos fazer esse cara aqui. Então, nós temos aqui, ó, o número de funcionários desligados, 50. Número de efetivos no início do período, 1.200. Número de efetivos no fim do período, 1.300. Número de horas perdidas e número de horas planejadas, né? Então, aqui nós temos indicadores. Ele está pedindo aqui, ó, qual que é o índice de rotatividade, né? Turnover, ele quer o cálculo do turnover. E nós aqui também temos elementos para encontrar o absenteísmo, né? Lá na aula de absenteísmo, o professor repetiu esse exercício e a gente calculou. Ok, vamos fazer esse cara aqui. Então, qual que é o comando da questão? Com base nesses dados, ele quer o índice de rotatividade, né? Professor, qual que é? É desligamentos dividido por efetivo médio. Essa aqui é a fórmula. Olha aí, você tem que saber essa fórmula. É muito fácil aplicar essa fórmula. Ah, professor, onde matemática? Faça com calma, você consegue. Então, primeiro passo, eu tenho que calcular o efetivo médio. Dá para achar o efetivo médio? Claro, porque número de efetivos no início do período, ó, 1.200. Ó. Final do período, 1.300. Como é que eu calculo esse cara aqui? Eu somo e divido por 2. Ó. Início, 1.200, mais 1.300 dividido por 2. Então, o efetivo médio, 1.250 colaboradores, o efetivo médio. Tá, tem um desligamento? Tem, 50. E agora? Agora é aplicar a fórmula, né? Aplicar a fórmula, que a fórmula é número de desligamentos dividido por efetivo médio. Desligamentos, qual que é o número? 50. Tá? 50 dividido por 1.250, tá? Então, nós temos aqui, vou fazer essa conta aqui para vocês, ó. Ó, 50 dividido por, ó. Ok? Então, vamos lá, ó. Certo? Não dá ainda, ó. Pronto. Beleza, né? O negócio vem aqui, ó. Corta aqui e aqui, tá? E aí, professor? Opa. 1, 2, 1. Tá certo. Aí é o seguinte, aqui, ó, é 4, ó. 4 vezes 5, 20. Então é isso? 4 vezes 2, 8. Com 2, vai 2 aqui, né? 10, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Então, a resposta aqui vai ser 0,4. 0,4 é 4%. Então, o índice de rotatividade, nós já calculamos aqui, é de 4%. 4% corresponde a alguma alternativa? Sim, corresponde. Qual alternativa? Letra C é a alternativa correta, né? Bacana, né? Ok, vamos embora. Liquiguais, Sesgran Rio, 2017, cargo de analista. Uma organização atenta às relações no ambiente de trabalho começou a preocupar-se com a crescente rotatividade de pessoal, ou seja, a flutuação de pessoal que indica a saída de colaboradores. Para tanto, decidiu calcular o índice de rotatividade, considerando os seguintes números. Efetivo médio da organização, 1.000 funcionários. Número de colaboradores designados, 50 funcionários. Número de colaboradores promovidos, 100 funcionários. Número de colaboradores insatisfeitos, 75 funcionários. Nessas circunstâncias, o índice de rotatividade é D, né? E aí, professor? Rapaz, eu olho uma questão dessa, eu fico com medo, prof. Calma, não é isso. Qual que é o comando da questão? O comando da questão quer que você calcule o quê? O índice de rotatividade. Tá? Nós temos o quê? Qual que é a fórmula do índice de rotatividade? Ó, índice de rotatividade vai ser igual a desligamentos por efetivo médio. Né? Fazendo a conta, desligamento temos? Temos 50.
Efetivo médio, 1.000. Né? Corta aqui. Nós temos aqui, ó, 0,5, que equivale a 5%. Gabarito, letra E. Puxa vida, professor, não acredito que eu consegui acertar essa questão. Aí, letra E, tá? Fácil, fácil. Tipo de assunto aí, cara, papo reto, você tem que torcer para que esse assunto seja cobrado em prova, cara. É um assunto muito legal, muito tranquilo, né? Então, que vocês ganhem aqui esse exercício letra C. Vamos embora. A rotatividade não é a causa. Olha só, não é a causa, mas o efeito de algumas variáveis externas e internas. Entre as variáveis externas estão a situação da oferta e a procura do mercado de RH, a conjuntura econômica, as oportunidades de empregos e o mercado de trabalho. Ou seja, o professor Adalberto, nesse slide aqui, ele tentou falar o seguinte, olha, a rotatividade também não é só fatores internos, é externos, principalmente no mercado de RH. Né? Se o mercado está procurando profissionais habilitados, vão sofrer aí assédios com certeza. Mas tem o interno também, que é a principal, na minha opinião. Dentre as várias variáveis internas estão a política salarial e o benefício que a organização oferece, o estilo gerencial, as oportunidades de crescimento interno, o desenho dos cargos, o relacionamento humano, condições físicas e psicológicas de trabalho, a estrutura e a cultura organizacional são responsáveis por boa parte dessas variáveis internas, né? Então, aí para a galera, só para reforçar, variáveis internas e variáveis externas. Professor, o senhor disse que tem custos relacionados ao processo de demissão. Tem. E o examinador pode querer saber isso de você. O professor Adalberto elencou aqui 4 blocos de custos, né? Primeiro, ó, custo de recrutamento, custo de seleção. Então, você tem que o quê? Recrutar. O que é recrutar? Você atrair pessoas preparadas. Tem um custo? Tem. Depois, professor, depois você tem o custo de quê? De selecionar. Dentro daquelas pessoas que foram atraídas para a organização, quais vão ser selecionadas por efetivo trabalho. Depois que entrou lá, treinar, você tem que repor essa vaga. E, finalmente, o custo do desligamento do cara que ocupava o cargo. Então, demitir é caro. Tá? Custo de recrutamento. Quais são os principais custos envolvidos? Somente a leitura, para fixar. Processamento de requisitos de emprego, propaganda, visitas a escolas, atendimento a candidatos, tempo de recrutamento dos recrutadores, pesquisa de mercado, formulários de custo de processamento. Custo de seleção, entrevista e seleção, aplicação e aferição de provas de conhecimento, aplicação e aferição de testes, tempo dos selecionadores, checagem das referências, exames médicos e laboratoriais, que saiu. Custos de treinamento, programas de integração, orientação, custos diretos de treinamento, tempo dos instrutores, baixa produtividade durante o treinamento. Custos de desligamento, pagamento de salários e quitação de direitos trabalhistas, que é férias proporcionais, 13º salário, FGTS, multa e vai por diante, né? Pagamento de benefícios, entrevista de desligamento, custos de outplacement, né? Que a gente vai falar sobre esse cara numa aula específica, cargo vago até a substituição. São os principais custos envolvidos no processo de desligamento, né? Professor, o que mais que pode ser cobrado? Diz o seguinte: as organizações são formadas por pessoas. As pessoas são seres complexos, porque têm a capacidade abstrata e têm sentimentos. Por isso que faz o ser humano ele complexo, né? Um dos assuntos para amenizar os efeitos negativos, principalmente da moral, da motivação, é esse cara aqui. Entrevista de desligamento. Então, há a sugestão de dar essa entrevista de desligamento no ato do desligamento da organização, que pode ser cobrado em prova. Vamos ler esse cara aqui. A entrevista de desligamento é realizada por um especialista em gestão de pessoas, ou seja, do órgão, né, de staff, ou gerente de linha, e abrange os seguintes aspectos a serem abordados na entrevista de desligamento. Primeiro, motivo que determinou o desligamento, por iniciativa da organização ou do colaborador, né? Tá aí, né? Essa palavra aqui é pesada, né, cara? Né?
Motivo, né? 2. Opinião do colaborador a respeito da empresa, do gerente e dos colegas. 3. Opinião a respeito do cargo, horário de trabalho e condições de trabalho. 4. Opinião a respeito do salário, benefícios sociais e oportunidade de progresso. 5. Opinião a respeito do relacionamento humano, moral e atitude das pessoas. E, finalmente, opinião a respeito das oportunidades existentes no mercado de trabalho. Tá? Prof, e aí? Aí nós terminamos a parte conceitual de rotatividade de turnover. A gente vai fazer agora 3 exercícios aí para encerrar este assunto. E pode ter certeza que vocês tiveram uma senhora aula, uma aula aí que com certeza vocês estarão super preparados para as questões de prova. Vem comigo. TRF, TRT2, FCC 2014, cargo de técnico. Para melhorar a produtividade, a empresa X utiliza-se de indicadores de desempenho. As ausências e atrasos dos empregados estão retratados no indicador denominado D. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, é indicadores, né? Aqui ele colocou indicadores de atraso, ausências e atrasos. É um indicador? Sim. É um indicador de quê, professor? É um indicador de gestão de pessoas. Está aí, né? Esse cara aqui é o índice de quê? Absenteísmo. Então, está aqui, índice de absenteísmo, letra D de dado, né? Normalmente, as questões, o examinador, eles gostam de cobrar absenteísmo com turnover, né? Vamos lá. Custo médio per capita, tem nada a ver com esse indicador. Ó, turnover e rotatividade pessoal são as mesmas coisas, né? O que é o turnover e rotatividade? São os desligamentos e as admissões. O número médio de empregados é uma estatística, né? Olha, é uma questão muito fácil aí, cobrado por uns cargos aí que as pessoas adoram, que são os TRTs aí do Brasil todo, né? Então, a alternativa dessa questão é a alternativa absenteísmo, letra D de dado. ANAC CESP 2013, cargo de analista. Denomina-se turnover a soma dos períodos em que os empregados de uma organização se ausentaram no trabalho, seja por falta, atraso, doenças ou quaisquer outros motivos, né? Então, vamos lá. Denomina-se turnover. Gente, turnover é o quê? É um indicador de pessoal, tudo bem. Só que o turnover diz respeito aos desligamentos da organização, a rotatividade de pessoal. O que está colocando aqui, ó, falta, atraso, doenças, quaisquer outros motivos de ausenteísmo, é um indicador de quê? Esse aqui é absenteísmo, não turnover. Então, o erro está aqui, tá? Está errada a questão. Para corrigir a questão, você vai tirar a palavrinha turnover e vai escrever absenteísmo, tá? MPOG CESP 2015, cargo de analista. O índice de turnover é um indicador de gerenciamento de pessoas utilizado para medir a rotatividade dos profissionais da equipe, né? E aí, prof, o que é o turnover? O turnover é o quê? É a rotatividade de pessoas, né? Então, o gerenciamento de pessoas para ver a rotatividade dos profissionais da equipe. O que é rotatividade? Entrada, saída e entrada de pessoas. É exatamente o índice de turnover, então a questão está super correta, uma questão muito fácil. Terminamos essa super aula de rotatividade de pessoal, né, turnover. A gente abordou aí vários pontos importantes para fixar conteúdo. Aqui não é auto-engano, aqui é para realmente aprender. Vem comigo aqui. Peter Singer, né, a 5ª disciplina das organizações que aprendem, né? A nova visão da liderança nas organizações que aprendem centra-me em tarefas mais sutis e mais importantes, né? Então, nas pequenas tarefas sutis e mais essas pequenas tarefas que produzem conhecimento aí e aprendizado para alavancagem organizacional. Pessoal, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique like.